Esse jogo, o torcedor do Bahia vai ver e rever e se perguntar: como pode perder um gol desse? Mais uma vez, o adversário foi mais eficaz que a gente na hora das finalizações. Uma, duas e contando. Era uma boa chance, realmente, né? Um pênalti praticamente ali nas tiras, né? Mas faz parte do jogo. Só Jean Lucas errou 2 vezes. Acredite, ele perdeu esse gol. Logo na sequência, o Palmeiras marcou o primeiro. Quando você enfrenta equipes mais prontas e que já tem mais tempo jogado juntos, principalmente, você tem chances especiais, você tem que aproveitar para tentar sair na frente do marcador, porque depois pode fazer falta. No segundo tempo, um caminhão de gols perdidos. Jean Lucas começou os trabalhos, perdendo mais uma oportunidade, frente a frente com o goleiro. Já o Palmeiras, quando chegou, fez. Rony recebeu um belo passe na entrada da área para marcar o segundo gol do Palmeiras. Repito, é do jogo. Todos nós nem sempre temos um dia tão feliz. O Bahia teve outras chances para diminuir. Biel e Stupinhan pararam em Ever. E o resultado ficou assim. O Bahia até criou, mas quem foi mais efetivo, venceu. 2-0 para o Palmeiras. Foi infeliz, deu azar. Um pouquinho antes teve a chance de colocar a gente à frente. Pois é, meus amigos, tem uma estatística que eu gosto muito de acompanhar, que é o tal do XG, né? Que é os gols esperados, que ele calcula ali a probabilidade que tinha de um chute ser gol. E esse do Jean Lucas deu 0,65, ou seja, 65% de chance de fazer um gol naquela condição ali. É um lance difícil da gente ver ser perdido assim, ainda mais para um jogador da qualidade do Jean Lucas, né? Que tem feito muitos gols nessa temporada. Olha, essa reportagem foi perfeita, já mostra claramente qual é a realidade do Bahia hoje no Campeonato Brasileiro. Uma equipe que tem um meio de campo que é um dos melhores do Brasil. Essa jogada mesmo que o Jean Lucas perde, ela foi toda trabalhada. Sim. Aliás, a maioria esmagadora dos gols do Bahia são jogadas trabalhadas. Quem que dá o passe? Tassiano, que saiu dali da área e abriu o corredor para ele entrar. Mas não adianta você criar como o Bahia cria e não ser eficiente nas suas conclusões. O índice de erro é muito grande. E no Campeonato Brasileiro qualificado como esse, não tem jeito, não tem perdão. Olha quantos lances aí a reportagem mostrou o Bahia na cara do gol. Sequer fez um gol. E o Palmeiras não, foi cirúrgico. Aproveitou e vai lá, porque é um time qualificado. Outra coisa precisa ser corrigida. Não é a primeira vez que nos escanteios a favor do Bahia, a sua proteção fica totalmente aberta. Ele erra o passe, o Jean Lucas, mas olha que só tinha ele ali. Sim. Pô, você vai mandar os zagueiros para a área? Sim, mas você tem... Logo contra o Estevão. Pois é. Então, são fatos que atrapalham. E não pode ficar sendo recorrente como vem sendo. Lógico que aí o treinador faz, como o próprio Rogério disse, faz trabalho de finalizações, mas depende muito do momento do atleta. Xavier, que foi um atleta de índice muito bom, jogou em times grandes, sabe disso. O treinador vai até a beira do campo, lá dentro é o jogador. Ele criou a situação. E aí, se não tiver frieza, qualidade e isso, o Bahia peca e muito. E muito. Aquele jogo do Juventude, no primeiro tempo o Bahia não foi bem. Mas no segundo, fez 2 gols e poderia ter feito mais. O jogo do Vasco, do Cruzeiro, em síntese, um monte de jogos nos quais o Bahia tem, porque a sua qualidade é incontestável. A troca de passes, a objetividade muitas vezes deixa sempre os atacantes em condições de arremessar, mas não consegue. E aí fica difícil, porque, como já falei, numa Série A, as equipes são qualificadas e não perdoam. E aí acontece como nesse jogo. Poderia ser diferente. Agora, como falei, não podemos também crucificar o Jean Lucas por isso. De forma nenhuma. Porque outros também perdem. E a performance dele até então o credencia. É um jogador que se dedica, é um jogador que, na maioria das vezes, não saía dos jogos. Agora que o Rogério está poupando ele um pouco,
Mas, de forma nenhuma, podem se crucificar. Agora, lógico que não podem ser repetitivos esses lances. Tem que haver uma melhora. Como? Com treinamento e com a qualidade de quem vai definir. Senão, o Bahia vai continuar nessa. Não está mal colocado. A quinta colocação, o Jota falou aqui e o Xavier, se o Bahia ficar entre os 6, já é um avanço significativo. Agora, vai se conformar? Não, vai brigar por melhora. Lógico, mas sabemos que são jogos difíceis, são equipes qualificadas. E se o Bahia no final estiver lá entre os 6, muito bom. Se tiver uma pontuação melhor ainda, mas hoje, agora, nem tudo está perdido. Quando o Bahia ganha também, tudo está certo. Vem o próximo jogo, o Atlético Paraná, jogo dificílimo. O Bahia tem que tentar reverter para voltar a entrar entre os 4. É o que nós esperamos. E tem qualidade para isso. Agora vamos ver na prática, né? Pois é. Eu estou naquela ala dos que não vou crucificar, bater um martelo na cabeça do Jean Lucas. Mas eu estou também na ala dos que tem que puxar a orelha, criticar mesmo por esse lance. Por esse lance tem que criticar, porque a gente vai ser redundante aqui nessa fala. É uma equipe altamente qualificada. Você está jogando lá fora. Você tem que fazer seus pontos dentro de casa, no pontos corridos, 100% de aproveitamento, beleza. Mas você tem que beliscar lá fora. Empate é importantíssimo. Ganhar, melhor ainda. E você ganhar de uma equipe como o Palmeiras, que poderia acontecer? Porque o Bahia, se você tirar os erros, o Bahia fez um bom jogo contra a equipe do Palmeiras. Sim. Fez um bom jogo contra a equipe qualificadíssima. Mas o que não pode acontecer são esses detalhes que dentro do futebol, dentro do campo de jogo, terminam dando esse resultado. Resultado negativo. O Bahia não pode conviver, o próprio Rogério já falou, se acostumar a perder. O Bahia perdeu para o São Paulo, o Bahia perdeu. O São Paulo já está lá, né? Está buscando lá o que ele pretende também, que é uma Sul-Americana, assim como uma Libertadores, assim como o Bahia já pensa em título, o São Paulo quer isso, todo mundo quer isso. O Bahia perdeu para o Flamengo, o Bahia vai enfrentar esses times aqui dentro. E esses times, quando vier jogar aqui dentro, pode ser que estejam mais reforçados do que eles estão. Sim. Então, a oportunidade de beliscar lá fora, uma delas foi ontem. Então o Bahia não pode fazer isso. Agora, o lance do Jean Lucas, que foi um dia para ele esquecer, mas também para ele lembrar que a idade tem muito a ver com o vigor físico. Olha só, ele perde a bola e quem vai com ele na cola para terminar a fazer o gol, o Estevão. 9 anos de diferença. Ele, Jean Lucas, digo eu, que se fosse um cara na faixa de idade dele, ele ganharia esse lance na corrida, porque ele tem condições para isso. Ele tem feito isso. O que é que a gente vê aí, em suma, a questão do Bahia, é que o Bahia teve um volume de jogo muito satisfatório. Você vê que tem repertório ali, como fala, catálogo de movimentos ali na frente, muitas jogadas ali aproximadas. O nível de manutenção de posse de bola, a gestão da bola do Bahia é excelente, jogadores muito qualificados, o Bahia joga por dentro, joga por fora, tem jogadores de muita personalidade e boa técnica. Antes da falha de Jean Lucas, teve uma cabeçada de Everaldo que poderia ter sido gol, teve a outra de Tassiano. Então o Bahia criou muitas chances e não aproveitou. E no nível de competição que o Bahia está fazendo, tem que se aproveitar, porque o Bahia sairia de lá com um triunfo tranquilo e não seria nada absurdo, porque o Bahia teve chances totais de sair de lá, mas não aproveitou. E no futebol contra um Palmeiras, que a gente sabe que o mental é muito forte, independente de estar jogando bem ou não. Se você abrir espaço, tem o Estevão que está voando, tem outros, Rony que voltou a ter uma boa forma, Flaco Lopes. Então são jogadores de qualidade e o Bahia teve a chance, não aproveitou, eles foram lá e foram eficientes e conquistaram os 3 pontos.